Livro Flow, ou português Fluxo. João Rios por aqui, do outro lado Shando Natsumi. E se você acha, você que já conhece, acha que eu não vou falar o nome do autor, eu me preparei. O nome do autor é Mihai Csikszentmihalyi. Olha só como eu tô manjando do Paranauê. Se eu estiver falando errado, me perdoem, eu não sei nem qual é o idioma, mas eu fui descobrir como é que falava o Mihai Csikszentmihalyi. Pessoal, esse é mais um vídeo da nossa série Livros e Marketing Digital. E vocês sabem, o primeiro vídeo de um novo livro é sempre trazendo uma visão geral, um resumo, uma resenha, as ideias que a gente traz, geralmente o japonês, que é o homem que lê 80 livros por ano, e aí a gente troca uma ideia, depois sempre trazemos um ponto principal e que lição que a gente traz ou tem para o marketing digital. Então, japonês, primeiro, você vai ter que falar o Mihai Csikszentmihalyi, porque eu já falei, e traz um pouco para a gente essa questão do resumo, da ideia, do que esse livro do Mihai Csikszentmihalyi ensina para a gente. Vamos lá, Mihai Csikszentmihalyi, tô emendando aí, né? Isso aí, japonês. Bom, esse livro, ele transforma algo que todos nós temos, né, e já vivemos em algum momento da nossa vida, mas ele transformou essa sensação, na verdade, esse estado de flow, de fluxo, entenda flow, fluxo como uma experimentação, né? Uma experiência, não é isso? Cara, é uma parada muito louca, né? É uma experiência de estar imerso numa atividade. É como se você, nada é mais importante que aquilo. E muitos de nós já tivemos, assim, sabe aquela história? No que mundo você tá? Onde você tá? O que você tá... Enfim, a pessoa tá tão compenetrada, tá tão imersa numa determinada atividade que se transforma num estado. Esse estado, se a gente for traduzir isso numa coisa simples, é alta concentração. Só que o detalhe é que o Mihai Csikszentmihalyi transformou isso numa ciência, né? Então existe uma forma da gente conseguir controlar a nossa consciência para que a gente consiga ser mais consistente na vivência, na experiência chamada fluxo, né? E claro, como resultado, não é só no trabalho, não é só no marketing digital. O resultado é que a gente vai ter uma experiência melhor de tudo que a gente faz na vida quando a gente entra no estado de flow, né? O detalhe é o seguinte, né? Pensa que... vamos dar um exemplo que não tem a ver com trabalho, só para não ficar logo de cara... Pra não parecer que a gente é workaholic, né? Não, só para mostrar que esse estado, ele permeia em vários outros. Então, assim, hoje a gente vê muitas pessoas indo em shows, né? E a hora que você vê a plateia, você tem celular. E a preocupação de filmar é maior do que a preocupação de viver aquele momento. Então, isso é típico desse momento que a gente está vivendo. Por quê? Porque o cara, na verdade, ele fica indeciso. Se ele grava aquilo, se ele mostra, se ele posta imediatamente nas redes, né? Para dar um status quo, para matar a galera de inveja no show que ele tá. Ou se ele fica ali, imerso, se ele esquece de tudo, de todos. Então, isso acontece não só nos shows, isso acontece em tudo que a gente faz. A gente não sabe se olha para uma coisa, se faz outra. Então, aos poucos, essas intervenções foi roubando de nós esse estado de fluxo. E a ideia, né, nisso tudo é fazer com que esse estado traga a nossa mente para um conceito que é a evolução da psicologia, que é a psicologia positiva, né? Então, esse livro ele vai nos ensinar isso, a deixar a nossa mente num estado de fluxo. Isso vai fazer com que a gente fique mais consistente, com que a gente vivencie mais aquilo que nós estamos fazendo. E a ideia é deixar a coisa fluir. Japonês, né? Com trabalho é normal, né? A gente, que na verdade a gente não trabalha, a gente faz realmente aquilo que é apaixonado, por isso que é muito mais fácil entrar no estado de fluxo, né? Eu estava antes da gente começar a gravar, eu e o japonês estava rindo aqui de algumas cenas, né? Que a gente começa a fazer alguma coisa e não quer parar. E tipo, dependendo de acontecer, você esquece do mundo, começa a fazer isso de manhã e já deu quase a noite, você não parou, as pessoas te chamando, você não vai.
Aí eu falo pra ele quase todo dia, dependendo do que eu fizer na parte da manhã, se eu engatar, chegou 11 horas, 11h30, meio-dia e meia, minha esposa me chama pra almoçar. Aí, quando é pra chamar pra almoçar com os meus pais, que foi hoje, por exemplo, hoje eu tava mais tranquilo, mas tem dia que eu falo assim pra ela, não, vai você lá, porque eu conheço minha mãe há 35 anos, ela tá mentindo, ela não colocou a mesa, ela só tá chamando a gente pra conversar. E eu não vou conversar não, porque eu tenho que acabar isso aqui. Então, por quê? A gente tá no estado de flow, que a gente esquece o mundo e, cara, aquilo é prioridade, né? Então, isso em termos de envolvimento, você se envolve tanto que é só você, aquilo e mais nada. E, Xando, assim, levando para o lado do hobby aí, né, do lazer, que você falou, um não flow, que é esse momento atual que as pessoas, ao invés de curtir um show, elas querem, sei lá, se exibir, status quo, qualquer coisa do tipo, ou gravar, enfim, nada, eles fazem tudo menos deixar o flow acontecer. Não todos, mas muitas pessoas. Mas uma coisa que eu já percebi, eu me lembro, né, quando eu era pequeno, principalmente, quando a gente tava lá jogando videogame, a gente entra no estado de flow, né? Que a gente tá tão imerso naquilo, naquela atividade, brincando, que você não vê o tempo passar. Quando você vê de novo, é de noite, né? Então você ficou se divertindo. Então não é apenas, quando o Xando falou, né, pra gente saborear todas, na verdade, as melhores fases ou momentos da nossa vida, é justamente porque não serve só para a atividade laboral, assim, né? Não é o business, não é apenas, mas também a diversão, né? Porque a vida não é só feita de trabalho, né, irmão? São várias atividades, né? Uma das coisas que a gente vai ver nessa série do Flow é que uma das características principais, aliás, eu acredito que sem isso dificilmente a gente vai ter Flow, é você amar aquela atividade. Talvez se não é a atividade em si, mas você tem uma habilidade que você ama e você também pratica naquela determinada tarefa. Então, se você não tem essa paixão, essa coisa de, nossa, eu gosto muito de fazer isso. E é igual, você olha assim, né, quando você começa a ver edição de vídeo, né? Já vi muito, já sentei muito lá de editor de vídeo na época do marketing, então, de vídeos para TV, 30 segundos, você fica lá uma tarde inteira, você fala, rapaz, como é que o cara aguenta ficar puxando esse negócio para cá, puxando negócio para lá, aquela coisa maluca, você fala, quem que gosta? Mas o cara ama fazer aquilo, então ele nem vê, né? Então, uma das características é essa, você entender que é preciso, né? E nesse vídeo aqui, nós vamos falar o ponto do livro que nós estamos falando, demos a introdução do conceito do livro, do todo que você pode se beneficiar com o Flow, mas nesse vídeo especificamente, o nosso objetivo é falar de algo que também acontece no momento de Flow, que é a atenção. O Flow é aquela coisa do momento pleno, momento de fluxo, é a atenção plena. Ou seja, você está muito concentrado naquilo. E aí, o que acontece quando você tem atenção plena? Energia psíquica, né? A sua mente está completamente focada naquilo. E aí, você acaba entendendo, né? Que é um controle. É um controle da sua consciência. Ou seja, você não deixa ela ficar dispersando toda hora, né? É a habilidade de focar de acordo com a sua vontade. Isso é muito interessante. Você desvia das distrações, né? E concentra-se pelo tempo necessário para realizar o seu objetivo e aquele foco, né? Você fica ali totalmente focado no seu objetivo e muitas vezes a pessoa que consegue fazer isso, ela se satisfaz com o curso natural do dia a dia. Por quê? Porque ela concentra, ela foca, ela sabe que aquilo faz parte de uma rotina. O que a gente faz aqui no canal não é diferente disso. A gente grava constantemente e aí depois até no final nós vamos falar um pouquinho desse preparo, como que a gente usa o Flow a nosso favor também, lá em outro vídeo dessa série. Mas aqui vamos entender o seguinte, João, essa atenção, o estado de atenção como energia psíquica, né? O autor descreve falando o seguinte, né? A energia psíquica, ela tem o seguinte, é aqueles nós, né? Que consegue controlar e faz com que você aproveite mais a vida. Então você consegue ter o controle para viver, igual a gente disse agora, vive intensamente aquele momento. Você vive muito aquele momento intenso, né? E aí, só que o que acontece, João, que a gente precisa entender? Por que muitas vezes você faz muita coisa e tem a sensação de que chega no final do dia ou no fim da noite, dependendo aí do teu ritmo,
você não consegue fazer mais nada. Tá, Você esgotou, sente, é igual né? bateria celular, vai Exaustou. apagando, assim, não. Vai apagando. Por quê? Porque essa energia psíquica, ela é limitada, assim como o sono, quando você tem sono, a fome, tudo chega uma hora que se você não abastecer, né, você acaba apagando. Então, é interessante a gente ter essa visão, inclusive numérica, João. Você vê, uma pessoa que passa, em média, né, quem dorme 8 horas, a gente passa, em média, 16 horas por dia, né, nós estamos falando de 185 bilhões de informações no curso de uma vida aí, de uma idade, né? Idade Então, média de 70 anos, que no caso é o que ele tem hoje, né? Então não conta muito isso. Não, nada a ver. O cara, hoje o editor até perguntou quantos anos eu tinha, que você fica com essas brincadeiras, ele teve que me mandar mensagem para me perguntar quantos anos Descobriram eu que ele é velho. Aí eu comecei a rir, falei, a cara dele falar isso daí. Enfim, a gente é muita coisa, é muita energia. E sem brincadeira mesmo, essa degradação física, ela vem de uma psique. Haja visto que não é o jeito de falar, nossa, o cabelo do cara ficou branco, virou presidente da república, virou não sei o que, assumiu o cargo de responsabilidade, como envelheceu, é porque essa energia psíquica, ela é limitada, né, irmão? esse estresse. Não é uma parada infinita. Então, uma coisa que é muito bacana, a gente tira sarro, a gente brinca justamente, que são pequenos reabastecimentos, porque por mais que a gente ame o que tá fazendo, por mais que a gente tá no flow aqui, tem vezes que eu e o Xando, se deixar, a gente grava 7, 8, 10 vídeos na sequência. Só que isso cansa muito, porque é muita coisa focada. Tomar cuidado para não errar tanto, porque se errar demais, igual eu fiz recentemente, né, de fazer o CTA de Quem Tem Medo do Lobo Mal, a gente não aguentou e começou a rir igual dois bestas. Então a gente tem que entender isso, que a questão é muito limitada, essa energia psíquica é limitada, então a gente tem que estar realmente decidido a saber onde investir essas unidades de energia que são extremamente preciosas, né? Por isso que muita gente escuta, né, falar que o cansaço mental é muito mais destruidor do que o cansaço físico. Quando você tá com o cansaço mental, cara, você tá acabou, não tem o que você fazer, você já era, né, irmão? E isso aí é muito, muito forte, por isso que a gente deixa muito claro, não é que batalha que você tá a fim de lutar, né? Ou seja, onde você tá querendo depositar essa energia psíquica que é tão importante, porque ela é limitada. Você tem que fazer escolhas inteligentes, certo? E aí nisso, a gente vem, né, irmão, com a ideia do aprendizado para o marketing digital, para os negócios online, né, que é nosso terceiro ponto aqui, que a gente começa dizendo, né, que existe um problema que é muito grande no nosso mercado digital, que é a quantidade de tarefa que a gente tem que fazer e quase sempre é para ontem. Tipo, quase sempre aquilo que você tem que fazer já está atrasado. Ah, mas tem gente que está planejado, está organizado. Sim, claro. Esse é o nosso foco. Buscar estar planejado para que as coisas que a gente está fazendo hoje seja para hoje. Mas não é o que acontece normalmente. Então, no final do dia, ou no meio da madrugada, né, que você vai até, já era, a tua energia é game over. Você não tem mais para onde ir. E muitas vezes o que acontece, você vai mais além, só que daqui para frente você já não tem energia psíquica. Tudo que você fizer não vai ser do jeito que você faria se você tivesse pelo menos com 50% dessa bateria. E aí você vai fazer o quê? Coisa possivelmente ou errada ou com qualidade muito aquém. Então a gente tem que deixar algo, isso é um fato, né? E a lista de coisas continua, de coisas a fazer, de problemas a resolver. E aí a intenção que a gente está trazendo nesse ponto é uma pergunta, né? Qual que é a qualidade da execução daquilo que você vem fazendo, principalmente quando passou do teu limite de energia psíquica que é possível você utilizar. Por exemplo, mas isso aqui é muito importante, tem que fazer para amanhã, tá? O quão importante é isso? Não, é uma copy muito importante que é prioritária. Tá bom. Se é uma coisa que é prioridade, você está tentando fazer agora, por ser prioridade, sendo que acabou a sua bateria de foco, de flow, você realmente acha, que vai ficar bom, e 2, você
vai ser tolo o suficiente de pegar naquele momento que você tá acabado e depositar para o que é prioridade? Então, parece uma coisa meio doida, né, irmão? Porque eu vou fazer porque é prioridade. Mas eu estou num estado que, se eu fizer, eu vou fazer numa qualidade que demonstra que aquilo não é prioridade. E aí é uma coisa que a gente tem que sempre trazer para saber dosar, né? Realmente você tem que entender o que é, o que não é prioridade. Porque uma coisa é fato, a energia psíquica, ela é limitada. Não importa o que você faça, você queira, ela é limitada. Então você tem que fazer escolhas corretas, né, Xandro? É muito interessante porque, assim, né? Muitas vezes você pode ser traído pela sua própria execução. Porque, assim, ó, imagina o seguinte, você tem 3 tarefas no dia que você gosta das 3 que você vai fazer. Ou então são 3 parecidas. Por exemplo, 3 Zoom, 3 reuniões que você tem com assuntos distintos. E você vai intensamente para as 3 reuniões. O detalhe é que se de repente você deixou a última reunião, que é a mais importante, e as outras 2 te desgastaram tanto, você vai chegar sem energia para a última. Então, é uma coisa... eu comparo isso, João, como se fosse o sprint da corrida. Se você der o sprint na hora errada, você perde a corrida. Ou você cansa muito no começo, ou você dá o sprint tarde e o cara já abriu muito na sua frente. Então, o que é importante nisso, nessa definição? É entender que durante o nosso dia, a gente começa a olhar para as tarefas e, como você disse, prioriza aquelas que são mais importantes. Inclusive, existe uma diferença entre a tarefa em si, que é execução, e ao mesmo tempo quando envolve criação. Quando envolve criação, é muito sério. Eu, particularmente, eu fiquei, né, a minha carreira inteira na publicidade foi pautada em criação. Fui diretor de criação, sempre fiquei nessa vibe. E por mais que eu tenha me condicionado a, tipo, cara, precisa sentar e criar, porque esse é o certo do profissional de criação, não é o cara que só depende da inspiração, que senão ele não cria nunca. Ele tem que sentar e criar. Só que você tem que estar bem, principalmente essa energia psíquica. Quando você não dá para criar, cara, não dá, você fica amarrado. Então, o que a gente quer trazer, né, de ideia nisso? É que, agora que você entendeu, né, que essa questão da execução, de olhar o que você dedica mais energia, o que é mais importante no dia, e principalmente que a sua energia psíquica é limitada, você também vai entender que você precisa poupar para um trabalho mais eficiente, né? E o quê? E escolher qual tarefa você... E aí é uma outra história que a gente vai até gravar um outro vídeo aqui, que outro dia eu e o João tava mentorando um dos nossos mentorados, a gente bateu muito em cima disso, falamos, cara, isso é uma coisa que a maioria das pessoas erram, isso é uma coisa que tem muita gente falando balela na internet. Na verdade não fala balela, o cara fala o estilo dele e quer que todo mundo faça igual, e isso não existe, porque nós estamos falando toma dessa como verdade energia, aquilo, né? É, a verdade absoluta. Então, o que a gente quer ensinar depois em outro vídeo para vocês? Que tem essa coisa, ok, entendi que a energia é limitada, entendi que eu preciso focar, trazer o flow para aquele trabalho que é a maior prioridade, e aí vem o terceiro ponto, que não dá para ensinar aqui nesse vídeo, tem que ter uma série só para isso, que é você escolher a tarefa pro teu horário que o pico é de energia, que é manhã, tarde ou noite. Oh, então spoiler, é uma outra história. Spoiler. Mas deixaremos para lá. É isso aí. Isso aí. Então, pessoal, entenderam, né? A sua bateria ela é limitada. Ponto. Isso aí já foi estudado e você já sentiu na pele essa emoção. Então, a partir de agora, começa a entender justamente isso e fazer escolhas inteligentes, porque vai mudar o teu jogo. Coloca aqui embaixo, não é se você tem medo do lobo mau, como eu já fiz no passado, é me dizer aqui para mim puxando, se normalmente você sente que alguns dias você faz opções não tão inteligentes e acaba drenando a tua energia psíquica antes de chegar na prioridade. Só disso, se sim ou se não, e aí a gente vai entender como é que tá a tua realidade aí também. Beleza? Comenta aí o que você achou também do nosso vídeo, se você achar que faz sentido. Compartilha com geral, se inscreve no canal, ativa o sininho e até amanhã a gente se vê por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e fomos!